Salve pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Professor Pedro. Vou discutir um assuntozinho simples que infelizmente muita gente acaba dissociando da economia, mas que tem tudo a ver com a economia. Bom, o tema aqui vai ser economia do crime, não necessariamente, mas aplicado à economia do crime aplicado ao desenvolvimento econômico. Muita gente, né, tecendo algumas teses sobre a economia brasileira, a questão atual que permeia a nossa discussão é sobre programas, né, extensivos e bastante capitalizados, são 240, quase 300 bilhões de reais aplicados para a indústria, mas eu entendo, né, primeiro o professor Pedro Ivo, eu entendo que isso deve ter um efeito quase nulo na nossa economia. E eu vou explicar o porquê desse efeito. Cadê? Eu só não entendi porque que o meu câmbio não tá. Beleza. Bom, a minha tese é a seguinte, que uma economia à violência torna a economia mais pobre. Simples assim. E subdesenvolvida. Na verdade, muita gente tem algumas causalidades que infelizmente eu acho que não fazem tanto sentido. Vou dar um exemplo. Existe uma causalidade que é assim, ó. Pobreza causa violência, que causa, sei lá, vamos pensar aqui, desigualdades sociais. Desigualdades sociais. Vamos botar desigualdade, pronto. Então é o seguinte, na verdade, pobreza e desigualdade causam violência. Será que essa tese faz muito sentido? Eu vou tentar desmontar ela, explicando simplesmente o porquê não. Se pobreza causasse desigualdade, desigualdade causasse violências, nesse sentido, sociedades que passaram por períodos de violência, em tese, ou recrudescimento da violência, em tese a gente tem a ver com o aumento da pobreza, né? Então a gente teria um efeito da pobreza no tempo positivo, gerando um efeito no índice de Gini também positivo, o que geraria aí um recrudescimento da violência, né? Então a gente teria essas ordens aqui e basicamente, né, na função da violência estaria não só a desigualdade como também a pobreza. A gente pode botar até a questão do PIB. Faz um certo sentido, né? Sociedades mais pobres, em tese, podem o que? Gastar menos com segurança, percentualmente, né? Então, sobre L, né, que seria o total de trabalhadores, que seriam quem contribuiria, né? Na realidade, se a sociedade é mais pobre, percentualmente L, que é o número de trabalhadores, gera um salário que é igual à produtividade marginal do trabalho, menor do que sociedades mais ricas. Isso faz com que, inclusive, a segurança tenha uma produtividade menor também. Então, tem um duplo, triplo efeito aí em termos de relacionamento. Mas, para mim, o mais simples possível é inverter essa causalidade, dizendo que, na realidade, a gente tem uma desigualdade que empobrece a sociedade e uma violência que também causa desigualdade e pobreza. Então a gente teria aqui uma dupla causalidade, inclusive sobre a questão. Eu consigo copiar só esse item aqui? Não sei, vamos ver. Pronto, uma dupla causalidade aqui. Por que existiria essa dupla causalidade? Desenhar. Vamos apagar tudo isso aqui. A questão é bastante simples. Se vocês pegarem livro de desenvolvimento econômico, se a gente for pegar sobre os âmagos do desenvolvimento econômico, a gente vai ver que a garantia do direito à propriedade ela mantém a
atrativos os canais de investimento de longo prazo, principalmente quando a gente fala de propriedade intelectual e investimento de longo prazo em capital humano ou em pesquisa e desenvolvimento, que seguiria, segundo os modelos macroeconômicos de 80 e 90, a fonte aí do crescimento econômico endógeno, né? Ou seja, com mudança tecnológica. Então, se a gente quer mudar as produtividades de capital e trabalho ao longo do tempo, principalmente capital sobre trabalhador, e tornar a economia mais produtiva, né, de acordo com o modelo de solo, por exemplo, a gente teria ali um crescimento responsável ali por uma função de transformação tecnológica. Vou botar só y, esquece esse y ponto. E essa função de transformação tecnológica seria aí determinada segundo os modelos de capital humano por investimento em pesquisa e desenvolvimento. Você precisa acessar garantias para que isso aconteça. Mas uma sociedade, que garantias são essas? Né? Que as propriedades serão mantidas e, portanto, você teria um horizonte de recebimento, porque você faz um investimento inicial alto, então você tem um investimento inicial alto e pequenos fluxos positivos ao longo do tempo. Então, a ideia é que, se o investimento for menor do que o somatório desses pequenos retornos trazido a valor presente, de igual de 1 até tzinho, você teria ali um fluxo positivo de investimentos. Isso vale para a propriedade intelectual e vale para qualquer tipo de propriedade, inclusive a vida, e principalmente a vida. Sociedades em que a violência está muito presente investem muito pouco em qualquer horizonte que você tenha retornos menores que o custo do investimento inicial e, portanto, você precisa ter alguma necessidade de garantia que esse fluxo de caixa vai ser garantido no tempo e também no espaço métrico de probabilidade. Então, ninguém pensa que vai morrer amanhã, mas num espaço de probabilidade, né, você pode ter aí a morte como sendo algo inerente ao ser humano. Então, esses retornos poderiam caminhar assim, mas no espaço de probabilidades eles terem uma dimensão completamente diferente, significando que indivíduos mais pobres podem não fazer investimentos de maneira racional porque sabem que a ocorrência desses retornos pode não acontecer por um simples fato de que eles estão imbuídos aí no ambiente de bastante violência. Isso coloca, né, uma pá de cal em grande parte dos programas de desenvolvimento do Brasil, porque hoje a gente tem um país com uma violência extrema. Né? Nós somos os países do G8, vamos botar do G20, com os maiores índices de violência. Então a gente é muito mais violento, por exemplo, que a Argentina, nosso vizinho na América Latina, que o Chile, que o Uruguai, que o Paraguai. Então somos um dos países mais violentos, inclusive do Mercosul. E se a gente for fazer os nossos pares desenvolvidos, em desenvolvimento, né, do BRICS, por exemplo, somos disparados, tirando a África do Sul, disparados os mais violentos também. Com um número de mortes por 100 mil habitantes, né, mortes violentas por 100 mil habitantes muito elevado. Isso faz com que a garantia desse retorno seja muito baixa. Então, quando você coloca uma ponderação de probabilidade aqui, ó, probabilidade de você estar vivo, de você... isso aí é um cálculo atuarial. A probabilidade de você estar vivo, sendo que você tem uma idade, vou botar x mais i, faz com que os investimentos acabem se tornando, que são fixos, né, acabem se tornando quase sempre muito maiores do que os retornos esperados sobre o custo do investimento inicial, né, que seria o C0, do que o fluxo de caixa desses retornos esperados. Isso empobrece toda a sociedade, porque você investe muito menos em práticas, né, que levariam ganhos de longo prazo. Então, qual é a decorrência, né, desse modelo viesado aí brasileiro, que infelizmente gera esse âmago aí da pobreza? A consequência para isso, né, quais são as consequências? Vamos ver se bate com o que a gente tem hoje. Baixo investimento em educação, baixo investimento em infraestrutura.
quando eu digo infraestrutura, infraestrutura quando a gente vai falar em investimentos inclusive privados, né, de infraestrutura, ou seja, questões de logística e tudo mais, porque a gente acaba tendo uma atração desses recursos para outros assuntos. Baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, um país que inova muito pouco. E um baixíssimo investimento também em produtos financeiros de longo prazo, como previdência, seguros de vida, essas questões que levariam um tempo de maturidade maior. E as consequências que são negativas, né, do ponto de vista de observação, e as consequências que a gente observa de aumento, né? A gente tem aí um excesso, né, de demanda por consumo de curto prazo, um excesso aí de necessidade, né, desse consumo de curto prazo, né, de endividamento, um país com uma alta competitividade, né, em ramos de baixa educação, levando então a um processo, né, de terceirização da economia, né, ou seja, setor de serviços ficando cada vez mais relevante sobre o PIB. Hoje a gente chegou a um patamar de 70% sobre o PIB do setor de serviços. E uma perspectiva, né, em termos de mudanças e questões reflexivas que levam tempo de longo prazo baixa, né? Ou seja, a gente acaba querendo pensar sempre nas questões de curto prazo em detrimento das questões de longo prazo. Então, a agenda econômica, a agenda política, a agenda pública fala muito sobre mudanças no curto prazo e poucas mudanças estruturais. Então, a gente acaba entrando numa rota, a gente pode dizer de parestesia, né, mas de paralisação de ideias, né, de grandes mudanças, de grandes transformações. Então, a gente não consegue ter um pensamento que atravesse algumas gerações, né? Então, um ciclo aqui de 10, 20 anos de política acaba sendo basicamente concentrado assim, né? A gente vai ter muitas decisões pensando nos primeiros 1 ou 2 anos e poucas decisões no horizonte mais longo, o que empobrece as políticas que a gente chama políticas de Estado, que são políticas transversais e que têm um caráter mais perene, e favorece políticas de governo que tem um caráter mais populista, né, e curto prazista. E aí, meus amigos, o que vocês acham? Faz sentido isso? Deixem seus comentários. Eu acredito que se vocês tiverem dúvidas sobre o tema, pensem então em modelos de consumo intertemporal, modelos de comportamento, né, racional, modelos, né, que a gente chama de escolha ótima, né, e que acabam tendo a busca por essa racionalidade, que infelizmente não se discute muito a questão da violência ainda como sendo um fator de empobrecimento das nações, mas como uma decorrência. Mas eu acredito que essa variável aqui é algo que é possível ser mudado, principalmente se nos índices de violência de uma nação, índices internacionais, uma nação está muito lá em cima, dado, né, os seus condicionantes. Então, países com mesmo nível de renda, mesmo nível de educação e tudo mais, tendo ali posições muito mais abaixo do que a nação que você está analisando, que é o caso, por exemplo, do Brasil, comparando-se, vamos pensar aí, com um país de renda média e parecido com o Brasil, a gente pode colocar, não sei, um país parecido com o Brasil, a gente está muito distante, né, de grandes realidades de nações, né? Mas se a gente fosse pegar na América Latina, nós somos um patinho feio, inclusive dos nossos irmãos aqui, né? Em termos quando a gente fala sobre a violência. É isso, meus amigos, um grande abraço e até a próxima.